Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há noites em que dormimos profundamente e há vidas inteiras que se passam assim, meio adormecidas. É um sono que não dói, é um sono distraído. Não é rejeição de Deus, é apenas ruído. O coração vive rodeado de sons, de notícias, de tarefas, de notificações. Mas há um silêncio mais profundo que esquecemos de escutar. Samuel dormia no templo, dormia perto da arca de Deus, dormia no lugar certo, não estava longe de Deus, não estava fora, estava dentro. E mesmo assim, quando o Senhor o chama, não reconhece a sua voz. Quantos de nós vivemos assim? No lugar certo, na família, na igreja, num trabalho honesto, na vida aparentemente ordenada. E, no entanto, sem escutar. Cumpre-se tudo por fora, mas por dentro ainda não ouves Deus chamar por ti. A palavra do Senhor fazia-se ouvir raras vezes, diz a Escritura, na palavra da missa de hoje. Não porque Deus se tivesse calado. Deus não deixa de falar. Mas porque os corações estavam cansados, habituados, gastos. É o cansaço moderno. Um cansaço que não vem só do corpo, mas da alma. Tudo se ouve, mas nada chega ao íntimo. Tudo é urgente, mas quase nada é essencial. Vivemos cansados antes de começar o dia. Vivemos cheios antes de estarmos saciados. Vive-se vazio sem perceber porquê. E no meio desse silêncio pesado, Deus chama um nome, não chama alguém apenas, chama Samuel. Como chama o teu nome, como chama o meu. E Samuel desperta sem compreender. Não entende, mas levanta-se. Levantar-se antes de entender. Assim começa a fé. Samuel corre na direção errada. Vai ter com Eli. Pensa que é ele que o chama. E aqui está a nossa história. Quantas vezes tentamos resolver no humano aquilo que só o divino pode curar? Procuramos soluções rápidas, conselhos apressados, distrações que anestesiam. Mudamos rotinas, de ambientes, às vezes até de pessoas, mas o vazio permanece. Mas levantámo-nos, e isso conta muito, porque Deus não se revela a quem tudo entende, mas a quem confia o bastante para despertar ao som da sua voz. E o Senhor chamou outra vez, e outra vez. Quantas vezes Deus nos repete o chamamento que não ouvimos à primeira? E Samuel sempre foi dócil, sempre disponível. Levanta-se outra vez. Não fica irritado, não diz já chega, não adia. Levanta-se, volta ao encontro da voz que o chamava. O cristão fiel faz isto, levanta-se sempre, mesmo quando não percebe, mesmo quando dói, mesmo quando parece tarde demais. A vida cristã é feita de pequenos despertares diários. Muitos dizem, não tenho tempo para rezar, mas têm tempo para se preocupar. Têm tempo para sofrer, têm tempo para rever, para ruminar o passado, para adiantar as preocupações futuras. O problema não é falta de tempo, é falta de despertar interior. Samuel ensina-nos isto. Levantar-se é já rezar. Cada vez que o coração se ergue do torpor da indiferença, uma oração começa a nascer. Só à terceira vez Eli percebe. E isto também é humano. Às vezes é preciso alguém cansado, com os olhos enfraquecidos, com a experiência da vida, para nos ajudar a discernir o que se passa dentro de nós. Se te chamarem outra vez, responde: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Esta frase é uma escola inteira
de vida espiritual. Não promete sucesso, não pede garantias, não exige explicações, é pura disponibilidade. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E então o Evangelho de hoje traz-nos para dentro de uma casa. Uma casa normal, uma sogra com febre, uma família aflita, um dia banal. Quantas casas hoje vivem assim? Febres que não aparecem nos termómetros, mas queimam por dentro. Febres de stress, de irritação, de noites mal dormidas, de preocupações com os filhos, de contas que não fecham, de medos silenciosos. Jesus entra, aproxima-se, toca, levanta e a febre passa. E a sogra de Pedro começa a servir. Aqui está o milagre. Não é espetáculo, é transformação. Quem se deixa tocar por Jesus, levanta-se para amar. O serviço nasce da cura interior. Quantas pessoas continuam deitadas por dentro, mesmo andando por fora? Jesus não cura à distância, tem de tocar. E tocar implica proximidade, tempo, presença. No Evangelho de hoje há um detalhe precioso também. De manhã, muito cedo, Jesus levantou-se e saiu, retirou-se para rezar. Antes de servir, Jesus reza. Antes de curar, Jesus escuta. Antes de falar, cala-se para ouvir o Pai. Isto devia abalar-nos. Jesus não reza quando sobra tempo. Reza antes. A oração não é o prémio do dia terminado. É a raiz do dia que está para ser vivido. Nós fazemos o contrário. Acordamos já atrasados. O coração dispara antes dos pés tocarem no chão. Deus fica para depois. E o depois nunca chega. A vida espiritual não morre por rebeldia. Morre por adiamento. Logo rezo. Amanhã começo. Agora não dá. E assim passam-se semanas, meses, anos. Jesus mostra outro ritmo. O ritmo do amor fiel. Levantar-se cedo, mesmo que custe, para dizer, aqui estou. Dar ao Pai o primeiro olhar do dia. Há quem diga, estou tão cansado. Pois é talvez aí que a oração mais vale, quando é feita por amor sacrificado. Recordo uma frase bela de São Francisco de Sales. Certa manhã, sobrecarregado de tarefas, alguém lhe perguntou se não ia rezar. E ele sorriu. Hoje, disse ele, preciso de rezar o dobro, porque tenho o dobro para fazer. Não é ironia, é sabedoria. Porque quem começa o dia com Deus, põe todas as coisas no lugar certo. A oração não rouba o tempo, dá-lhe alma. Também Nossa Senhora viveu neste despertar constante. Nunca distraída, nunca apressada. Guardava tudo no coração. Mesmo quando não compreendia, permanecia atenta. Disse, aqui estou, e manteve esse aqui estou todos os dias, nas rotinas simples de Nazaré. Nossa Senhora ensina-nos que a grande fidelidade nasce na pequena atenção diária. O despertar silencioso e fiel, dia após dia, que muda tudo sem ruído. Deus continua a chamar. Chama no ruído das nossas ruas. Chama no cansaço das horas. Chama dentro das nossas febres e distrações. E a alma que responde transforma as obrigações em vocação, as rotinas em oferenda. Samuel levantou-se no escuro. A sogra de Simão levanta-se da febre. Jesus levanta-se de madrugada para rezar. Eis o fio de ouro do Evangelho. O cristianismo é movimento. É não ficar deitado. É o levantar-se constante do coração. Por isso, hoje, nesta oração, reza comigo. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor.
o vosso servo escuta. Diz devagar, com o corpo e com a alma. Diz mesmo cansado, diz mesmo sem certezas, porque o simples levantar-se é já uma resposta de amor. Que hoje, tu e eu, sejamos desses, os que, ouvindo a voz discreta de Deus no meio do ruído, se levantam. Os que, mesmo sem perceber tudo, confiam. Os que, como Samuel, respondem: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E saberemos que Deus transformará cada passo que damos na escuridão numa história de luz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.